Os 10 carros mais rápidos do mundo. Prepare-se para a velocidade extrema. Então, meus caros, preparem-se, porque hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo da velocidade insana, da potência absurda e da engenharia de ponta. Esqueçam tudo o que vocês já viram, porque hoje vamos falar dos 10 carros mais rápidos do planeta. Abram bem os olhos, porque vamos ter de tudo um pouco. Desde lendas consagradas até máquinas que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. E acreditem, cada um desses monstros tem uma história para contar. Um ronco de motor capaz de arrepiar os pelos do braço e uma sede insaciável por asfalto. Então, acomodem-se, aumentem o volume e apertem os cintos, porque essa viagem vai ser alucinante. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum detalhe dessa aventura sobre rodas. Abrindo nossa lista em 10º lugar, temos um verdadeiro demônio britânico, o Aston Martin Valkyrie. Essa belezinha não é apenas um carro, é uma força da natureza vestida de fibra de carbono. Criado em parceria com a Red Bull Racing, o Valkyrie é o que acontece quando engenheiros brilhantes e designers malucos têm carta branca para criar uma máquina de velocidade. E por falar em máquina, preparem-se para o rugido do motor V12, de 6,5 litros desenvolvido pela Cosworth. São 1.160 cavalos de potência, meus amigos, uivando como um bando de lobos raivosos e prontos para te levar de 0 a 100 km por hora em meros 2,5 segundos. E o mais impressionante, ele pesa menos que um Smart. Sério, essa coisa é mais leve que uma pena em um furacão, graças à sua construção em fibra de carbono. E sim, antes que perguntem, ele é legalizado para as ruas. Mas não esperem encontrar um desses no supermercado. O Valkyrie é mais raro que um político honesto, com apenas 150 unidades produzidas no mundo. E cada uma delas custa o equivalente a um pequeno país. Mas quem se importa com o preço quando se tem uma obra de arte dessas na garagem? Subindo uma posição, em 9º lugar, temos um foguete britânico com pedigree, o McLaren Speedtail. Esse é o sucessor espiritual do lendário McLaren F1. E acreditem, ele faz jus à sua linhagem. Com um design que parece ter sido esculpido pelo próprio vento, o Speedtail é uma declaração de velocidade em sua forma mais pura. E por falar em velocidade, preparem-se para os 403 km por hora que essa belezura atinge. Sim, vocês ouviram direito, 403 km por hora. Para impulsionar essa nave espacial sobre rodas, a McLaren equipou o Speedtail com um motor híbrido que combina um V8 biturbo a um motor elétrico. O resultado? 1.070 cavalos de potência e um torque que faria um trator chorar de inveja. Mas o Speedtail não é apenas sobre números, ele é sobre a experiência. A cabine, com o motorista no centro, como um carro de corrida, é um show à parte. E o ronco do motor? Bem, vamos dizer que ele faz um Porsche parecer um Fiat Uno. Com apenas 106 unidades produzidas, o Speedtail é mais exclusivo que um clube de milionários. Mas ei, sonhar não custa nada, não é mesmo? Preparem-se para ter suas mentes explodidas, porque em 8º lugar temos um carro que desafia a lógica, o Rimac Nevera. Vindo diretamente da Croácia, esse hipercarro elétrico é a prova de que o futuro da velocidade não tem nada a ver com motores a combustão. Esqueçam o ronco do motor, o cheiro de gasolina, o barulho ensurdecedor. O Nevera é silencioso como um ninja e rápido como um raio. E quando digo rápido, não estou falando de um aumento na conta de luz. Estou falando de 1.914 cavalos de potência e 2.360 Nm de torque. Tudo entregue de forma instantânea, sem nenhum atraso, sem nenhuma hesitação. O resultado? Uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 1,85 segundos, que é menos tempo do que você leva para piscar. E a velocidade máxima? 412 km por hora, apenas para constar. Mas o Nevera não é apenas sobre números. Ele é sobre tecnologia. Com um sistema de vetorização de torque que faria um computador quântico parecer um ábaco, ele calcula a aderência ideal para cada roda, garantindo que você permaneça grudado no asfalto, mesmo nas curvas mais fechadas. O futuro chegou, meus amigos, e ele é elétrico, silencioso e incrivelmente rápido. Chapter 4. 7º lugar, Bugatti Chiron, Super Sport 300 Plus. Quebrando a barreira do som. Quase. Senhoras e senhores, preparem seus babadores, porque em 7º lugar temos a lenda, o mito, a fera, Bugatti Chiron, Super Sport 300 Plus.
Esse é o carro que ousou desafiar os limites da física, quebrando a barreira das 300 milhas por hora e entrando para a história como um dos carros mais rápidos já produzidos. E como eles conseguiram essa façanha? Com um motor W16 quadriturbo de 8 litros, que produz 1.600 cavalos de potência e um som capaz de fazer a terra tremer. Esse motor é tão potente que precisa de 16 radiadores para mantê-lo funcionando na temperatura ideal. É como ter um reator nuclear debaixo do capô. Mas o Chiron não é apenas sobre força bruta. Ele é sobre luxo, sofisticação e exclusividade. O interior é revestido com os melhores couros, madeiras e metais preciosos. É como estar dentro de um iate de luxo, só que mais rápido. Muito mais rápido. Com apenas 30 unidades produzidas, o Chiron Super Sport 300+ é um sonho para poucos. Mas ei, podemos sonhar, não é mesmo? Chapter 5. Sexto lugar. Hennessey Venom F5. O desafio americano. Segurem seus chapéus, porque em sexto lugar temos um furacão texano, o Hennessey Venom F5. Esse é o carro que os americanos criaram para mostrar ao mundo que eles ainda sabem fazer carros velozes. E quando digo velozes, quero dizer assustadoramente velozes. O Venom F5 é movido por um motor V8 biturbo de 6,6 litros, que a Hennessey carinhosamente apelidou de Fury. E esse nome não podia ser mais apropriado, porque esse motor produz 1.817 cavalos de potência e um torque que faria o diabo corar de vergonha. Com números assim, o Venom F5 promete ultrapassar os 500 km por hora, embora isso ainda não tenha sido oficialmente confirmado. Mas o Venom F5 não é apenas sobre velocidade, ele é sobre ousadia, sobre desafiar os limites, sobre mostrar ao mundo que os americanos não estão para brincadeira. Ele é o que acontece quando você combina a paixão americana por carros potentes, com a mais avançada tecnologia de engenharia. Chapter 6. Quinto lugar. Koenigsegg Jesko Absolute. A busca sueca pela perfeição. Preparem-se para conhecer o rei sueco da velocidade, o Koenigsegg Jesko Absolute. Essa máquina foi criada com um único objetivo: ser o carro de produção mais rápido do mundo. E quando se trata de quebrar recordes de velocidade, a Koenigsegg leva isso muito a sério. Para alcançar seu objetivo, a Koenigsegg equipou o Jesko Absolute com um motor V8 biturbo de 5 litros que produz 1.600 cavalos de potência quando abastecido com E85. Mas não é só isso. O Jesko Absolute tem uma aerodinâmica tão avançada que ele praticamente corta o ar como uma faca quente na manteiga. E para garantir que toda essa potência chegue ao asfalto da maneira mais eficiente possível, a Koenigsegg desenvolveu uma transmissão de 9 marchas com múltiplas embreagens. O resultado? Trocas de marcha que são mais rápidas que um piscar de olhos. O Jesko Absolute é a prova de que a Suécia não produz apenas móveis e almôndegas. Preparem-se para conhecer o azarão da nossa lista, o SSC Tuatara. Vindo diretamente do Texas, esse hipercarro americano chegando, roubando a cena e mostrando para o mundo que os americanos ainda sabem fazer carros velozes. E quando digo velozes, estou falando de 532 km por hora. Isso mesmo, 532 km por hora. O Tuatara alcançou essa velocidade absurda em um teste em 2020, tornando-se o carro de produção mais rápido do mundo na época. Essa façanha foi possível graças ao seu motor V8 biturbo de 5,9 litros, que produz 1.750 cavalos de potência. Mas o Tuatara não é apenas sobre números. Ele é sobre paixão, ousadia e a busca incansável pela perfeição. Ele é a prova de que, mesmo em um mundo dominado por gigantes da indústria automobilística, ainda há espaço para que pequenas empresas com grandes sonhos deixem sua marca. Capítulo 8. Terceiro lugar. Bugatti Bolide. A besta de pista. Senhoras e senhores, preparem seus corações, porque o que vocês vão ver agora desafia a lógica, a física e provavelmente algumas leis da natureza, o Bugatti Bolide. Essa não é apenas uma máquina, é um monstro, um demônio da velocidade criado para dominar as pistas de corrida. Esqueçam tudo o que vocês sabem sobre carros de corrida. O bolide não está nem aí para as regras. Ele é o que acontece quando a Bugatti decide soltar seus engenheiros malucos e deixá-los criar o carro mais extremo possível. O resultado? Um motor W16 8.0 quadriturbo que produz 1.850 cavalos de potência e um torque que faria um buraco negro parecer um redemoinho de areia. Mas o Bolide não é apenas sobre potência bruta.
Ele é sobre aerodinâmica avançada, materiais leves e um design que mais parece ter saído de um filme de ficção científica. Se Darth Vader fosse um carro, seria um Bugatti Bolide. Capítulo 9. Segundo lugar. Lamborghini Essenza, SCV-12. A Sinfonia Italiana. Apertem os cintos, porque agora vamos falar de um carro que é música para os ouvidos e um tapa na cara da física. O Lamborghini Essenza, SCV-12. Esse não é apenas um carro, é uma obra de arte italiana, uma sinfonia de fibra de carbono, um motor V12 que canta como um anjo da morte. Criado para as pistas, o Essenza SCV-12 é a expressão máxima da engenharia da Lamborghini. Ele é movido pelo motor V12, aspirado mais potente já criado pela marca, capaz de gerar 830 cavalos de potência e um som que faria seus tímpanos implorarem por misericórdia. Mas o Essenza SCV-12 não é apenas sobre potência. Ele é sobre a experiência de pilotagem pura. Sobre sentir cada curva, cada acelerada, cada freada. É um carro que te leva ao limite, que te faz sentir vivo de uma forma que nenhum outro carro consegue. Capítulo 10. Primeiro lugar. Devil 16. O mito árabe. E chegamos ao primeiro lugar, ao carro que reina absoluto no mundo da velocidade, o Devil 16. Esse não é apenas um carro, é um mito, uma lenda, um sonho que parece bom demais para ser verdade. Vindo diretamente de Dubai, o Devil 16 é a promessa de um futuro onde a velocidade não tem limites. E que promessa! O Devil 16 é movido por um motor V16 quadriturbo de 12,3 litros que produz absurdos 5.007 cavalos de potência. Sim, vocês leram certo? 5.007 cavalos. É mais potência do que muitos aviões. Com números assim, o Devil 16 promete ultrapassar os 560 km por hora, o que o tornaria o carro mais rápido do mundo por uma margem considerável. Mas o Devil 16 ainda é um mistério. Poucos tiveram o privilégio de vê-lo de perto, e muito menos de dirigi-lo. Mas uma coisa é certa: se ele cumprir o que promete, o Devil 16 vai reescrever os livros de história da indústria automobilística. Conclusão. O futuro da velocidade. Então, meus caros petrolheads, chegamos ao final da nossa viagem pelo mundo da velocidade extrema. Vimos carros que desafiam a lógica, a física e, provavelmente, algumas leis da natureza. Vimos máquinas que são mais do que apenas meios de transporte, são obras de arte, sonhos realizados, símbolos de paixão e ousadia. Mas a pergunta que fica é: para onde vamos a partir daqui? O que o futuro nos reserva em termos de velocidade? Será que veremos carros quebrando a barreira dos 600 km por hora? Será que a eletrificação vai dominar o mundo dos hipercarros? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: enquanto houver paixão por carros, enquanto houver a busca pela velocidade, enquanto houver o desejo de desafiar os limites, o futuro da velocidade será brilhante. E eu, por exemplo, mal posso esperar para ver o que ele nos reserva.